Quantos pequenos empresários no Brasil tiram férias hoje, na sua opinião? E esse paradoxo das férias, do tempo de qualidade com a família, dedicação profissional, esse equilíbrio, será que ele realmente existe? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Toca a vinheta e bora pro vídeo. Meu nome é Maiber Alexandre, eu sou empresário, especialista em vendas para o governo. Já faturei milhões e milhões de reais através das minhas empresas e esse canal está aqui para te ajudar a vender para o maior comprador do Brasil através das licitações públicas. Se você não sabe, o maior comprador do Brasil é o governo. E aqui eu gosto de trazer reflexões, pensamentos, conteúdos focados em empreendedorismo, exatamente para te ajudar, porque eu já estive na mesma posição que você está, caso você venda menos que eu atualmente. E na verdade é a maioria dos empresários, porque o Brasil majoritariamente ele é composto de pequenos e microempresários. A minha posição, a minha empresa já não é mais uma microempresa, eu não falo que é uma grande empresa, mas é uma empresa média. Então esse conteúdo é exatamente para você que está nessa situação. Neste vídeo você vai entender sobre o equilíbrio entre tempo de qualidade com a família, entre vida pessoal, vida profissional, dedicação a seu negócio, a sua empresa. Desde muito cedo, muito pequeno, eu sempre sonhei em ter uma empresa. Eu não sabia de que era, eu não sabia o que eu ia vender, como que eu ia fazer, mas eu sonhava em ser empresário. Então, em 2008 eu comecei a trabalhar, eu fui empregado de 2008 a 2015. E lá eu vendia a minha hora por um período de trabalho. E tá tudo certo, essa é a relação de empresa e empregado. E aí eu sempre sonhei que quando eu tivesse meu negócio, que eu ia ter muito tempo de qualidade com a minha família, eu ia poder viajar, ia poder fazer o que eu quisesse a qualquer momento. Esse era um dos motivos que eu gostaria de ter um negócio. Eu poder sair numa quarta-feira de tarde para andar de bike, eu ando de bicicleta. Eu poderia viajar fora de temporadas, por exemplo, que eu não gosto de viajar em períodos de temporada, porque tudo fica muito cheio. Então eu sempre sonhei nessa liberdade de tempo, em poder fazer as coisas do jeito que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Além da liberdade financeira, de dinheiro. E por incrível que pareça, a liberdade financeira, ela é muito mais fácil de você alcançar do que a liberdade de tempo. O dinheiro é muito mais fácil de você conseguir do que o tempo. E a partir do momento que seu negócio começa a dar certo, você começa a vender mais, começa a sobrar mais dinheiro, você começa a entender sobre isso. E aí acontece uma coisa que pode te deixar em maus lençóis, o que aconteceu comigo, por exemplo. O negócio começa a dar certo. Você, no início dos negócios, você se dedica muito ao seu negócio. Você faz tudo. No meu caso, eu entregava, eu comprava, eu vendia, eu ligava para o cliente, consultava sobre a entrega do cliente, fazia pesquisa de satisfação com aquele cliente, enfim, eu tocava o negócio de ponta a ponta. É claro que eu não trabalhava sozinho, tinha uma empresa muito enxuta, muito pequena, mas ainda assim eu tentava controlar todo o processo, todas as fases das vendas, todas as fases da entrega. E isso, no começo do negócio, é importante, é fundamental na verdade. Só que tem um porém, se esse negócio começa a dar certo e você não para de fazer isso, você fica doido. Eu estive à beira de um burnout. Um burnout é um processo de estagnação, de exaustão mental total, beira a depressão por causa disso. Eu me via tão imerso ao processo, eu me via tão imerso à operação da minha empresa, que eu não tinha como sair dali. Foi como se eu tivesse caído num tanque de areia movediça e eu justificava isso para o meu cérebro, que eu estava fazendo uma coisa boa, eu estava vendo a cor do dinheiro, eu estava ganhando dinheiro. E eu não me via no direito, eu não tinha permissão de sair dali. Ali eu adoeci, ali eu perdi muito tempo de fazer muitas coisas e eu precisei de ajuda para sair daquela situação. E sobre isso eu quero te falar, não existe equilíbrio, não existe equilíbrio. Você vai precisar sim dar seu sangue, pelo menos por um período no seu negócio, principalmente no começo. Esse meu período durou 4 anos. Eu precisei dedicar minha alma durante 4 anos do meu negócio. A partir do momento que eu entrei na sociedade da empresa que eu tenho atualmente, eu precisei ficar full time 4 anos. Isso me levou a uma exaustão gigantesca. Funciona, dá resultado financeiro, mas o resultado mental não necessariamente ele é positivo.
no meu caso, ainda eu consegui sair dessa situação, eu consegui fazer terapia, eu consegui entender a importância de delegar, de trazer novas pessoas para o meu time, de trazer inclusive mais um sócio para a empresa, para eu conseguir cuidar realmente da parte estratégica. Porque no início da empresa, sim, eu precisava estar lá full time, focado, dedicando, entregando de ponta a ponta, ou seja, da venda à entrega do produto, da compra ao financeiro, tudo. Eu me envolvia em todas as partes do processo. E isso não se sustenta quando sua empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso não se sustenta, você não consegue controlar toda a operação mais. E essa é uma síndrome que muitos empresários, principalmente pequenos empresários, sofrem. Eles não conseguem sair daquela operação. Então a tão sonhada liberdade financeira, liberdade de tempo, ela não existe. Eu sempre falei, poxa, na minha vez ficou mais difícil. Então, na minha opinião, é que esse equilíbrio ele não existe. O que você precisa determinar dentro do seu negócio é o prazo que você vai conseguir colher minimamente os frutos, o resultado financeiro, inclusive, para você estruturar o seu negócio de forma com que ele funcione sozinho, de forma que você consiga tirar 30, 60 dias de férias ao longo do ano. E aí sim, você ter a liberdade de tempo. A liberdade financeira é mais fácil, é só vender. É só seu negócio ir bem financeiramente que você vai ter dinheiro. Mas o tempo você não consegue comprar, você não consegue adquirir o tempo. Essa é a liberdade mais difícil. Até porque você tem que mudar a sua mentalidade em sair da operação e entender que outras pessoas vão ter que fazer o que você acha que você faz da forma excelente. Talvez seus colaboradores, seu novo sócio, ele faça, inclusive, a mesma coisa que você faz de uma forma ainda melhor que você faça. Isso traz ainda mais resultado. Mas a gente precisa desvestir do ego. Eu precisei desvestir do ego, de não ser onipotente, onipresente, porque eu não sou Deus. Deus é onipresente e onipotente. A gente tem a síndrome de Deus, a gente tem a síndrome de que tudo a gente consegue fazer bem feito. E a partir do momento que o empresário, o pequeno empresário, coloca isso na cabeça, que ele não tem esse poder todo e que ele sim precisa de ajuda de pessoas talvez mais capazes, inclusive mais competentes que ele consegue realmente sair desse círculo vicioso. E aí seu negócio ele começa a prosperar, não só financeiramente, mas em tempo, em pressão, tensão. Pressão a sua empresa sempre vai precisar ter. Uma empresa que trabalha com vendas, ela precisa ter pressão, mas ela não pode ter tensão. São coisas completamente diferentes. O vendedor ele tem que estar pressionado. Dia 1º do mês, você tem 30 dias para vender, ele começa zerado. Na minha empresa, por exemplo, dia 1º tem 0 vendas. E a gente tem um X milhões de reais que a gente precisa vender todos os meses. Então todo dia 1º é a nova chance de um novo mês, mas que começa do número 0. E a gente finaliza aquele mês, a maioria dos meses inclusive, batendo a nossa meta, concluindo o nosso objetivo. Isso tem que ter pressão. Dia 20, você fez 1/3 da meta, tem que ter pressão. Os seus colaboradores e você, inclusive, tem que ter pressão de alcançar aquele resultado. Porque esse é o propósito. Mas tem que ser de forma fluida, com processos claros e bem definidos, para não virar uma coisa tensa. A tensão é prejudicial. A pressão, no meu entendimento, ela é favorável. E você precisa ter meios no seu negócio, na sua empresa, de fazer com que esse processo de vendas, esse processo de aquisição de clientes, ele aconteça de forma fluida. Você precisa ter um determinado tipo de negócio, determinados tipos de contratos, de clientes, que te permitam a fazer isso. Por quê? No meu caso, uma das coisas que eu mais tinha medo era de sair da operação e não ter vendas. E aí, o que significa não ter vendas? Não ter recebimentos e não ter financeiro suficiente para cumprir com todas as obrigações e despesas financeiras. E quando você é dono de negócio, você tem colaboradores, você tem fornecedores, você tem aluguel, você acredita que tudo é sua responsabilidade. E você não se permite sair dali. Por quê? Imagine só, você não está lá, não vai acontecer venda. Se não acontece venda, não acontece recebimento. Se não acontece recebimentos, você não vai ter dinheiro para honrar todas as suas obrigações com fornecedores, com os colaboradores e com o governo. Seus impostos, os salários, as duplicatas a vencer, os boletos a vencer. E aí você não se permite sair dali. E aí você se torna o melhor empregado da sua empresa. Não faz sentido.
não faz sentido. Eu conheço vários empresários que voltariam a ser funcionários por conta desse tipo de pressão. As pessoas não estão preparadas para ter esse tipo de pressão. E aí são empresários que, se você perguntar se eles ganhassem exatamente a mesma coisa financeiramente, sendo empresários ou sendo funcionários, eu conheço vários que optariam em ser funcionários para exatamente tirar essa pressão e essa tensão. Porque todo dia que começa, todo mês que começa, é aquela pressão, aquela falta de perspectiva de como vai chegar naquele número. Essa falta de previsibilidade, ela deixa a gente ansioso, ela te deixa tenso. E aí que as licitações começaram a me ajudar. Através das licitações, dos meus contratos com o governo, eu consegui ter previsibilidade. Eu participava de alguns processos, participo até hoje, inclusive, de alguns processos, que eu fazia contrato que poderiam durar de 1 a 5 anos, e agora com a nova lei de licitações, até 10 anos. Isso te dá mais tranquilidade, isso te dá mais clareza sobre o futuro, visão de futuro, visão de onde o seu negócio está indo, para onde a sua empresa está indo. Imagine só, você tem um contrato que pode durar 10 anos, de R$1 milhão todos os meses. Isso te dá mais tranquilidade para dormir, te dá mais paz de espírito. Você consegue tirar um pouco aquela tensão e curtir e ser responsável pela execução daquele contrato. Você tira aquela tensão da venda, tendo contratos previsíveis. As licitações foram fundamentais nos meus negócios, em toda a minha carreira e principalmente nas minhas empresas. Esse tipo de cliente, esse tipo de negócio, ele me deu essa tranquilidade de poder tirar 30, 45, 60 dias de férias, dependendo do ano, porque eu sei que as vendas não vão deixar de acontecer. O governo ele publica os editais, né? A gente já conhece quais editais vão ser publicados através do método que eu utilizo nos meus negócios, de pesquisa de oportunidades e de perfil de clientes. Eu sei quando do ano vão acontecer as oportunidades que eu gostaria de ter no meu negócio. Então eu consigo me preparar para aquelas licitações dentro dos períodos, eu consigo programar minhas férias, inclusive, para elas acontecerem fora desses períodos de grandes contratos, de licitações, de coisas mais importantes para o meu negócio. E eu consigo ter previsibilidade, eu consigo me planejar, criar uma estratégia. E olha isso, eu não ganho a maioria das licitações que eu participo. A gente ganha algumas. Eu não preciso ganhar todas as licitações. Eu preciso ganhar as melhores licitações para o meu negócio. Essas licitações que vão me dar liberdade, tranquilidade, vão me permitir tirar férias, vão me permitir ficar com a minha família, vão permitir com que quarta-feira à tarde eu saia mais cedo para andar de bicicleta, vão me permitir que quinta-feira eu consiga pegar minha filha mais cedo para levar para natação, eu consigo levar minha filha, por exemplo, no zoológico. Esse tipo de estratégia, esse tipo de previsibilidade que permite o empresário sair do círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso, que é um círculo de negócio próspero. É um círculo que você não olha para sua empresa como algo pesado, como uma mochila de pedras, que sua família não olhe para você como um escravo do seu negócio, não olhe para empreender. Não trate o empreendedorismo e o empresariado como uma coisa ruim, uma coisa tóxica. Foi essa previsibilidade que me permitiu chegar nesse ponto, que me permitiu estar aqui conversando com você hoje de Búzios. Estou de férias, tirei alguns minutos para fazer esse vídeo, para conversar com vocês, porque eu acredito que é um tema muito relevante. A gente só fica falando de venda, 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 como vender mais, como fazer, como não sei o quê, e a gente esquece de falar e dos benefícios de ter um negócio. E a dedicação à nossa família, a dedicação ao nosso lazer, à nossa mentalidade. As licitações, no meu caso, foi o que permitiu eu construir um negócio que funcione sem mim. Foi o que me permitiu, mais do que um negócio que funcione operacionalmente sem mim, um negócio que me deixe tranquilo, que não vai faltar vendas para a gente superar todos os desafios. A operação é uma fase, a operação é um ponto. Pessoas qualificadas, elas vão tocar a sua operação tranquilamente. Mas e as vendas que só você fazia? Essas vendas, você precisa ter um negócio mais seguro, um negócio um pouco mais previsível. E as licitações, elas te dão isso. Na minha opinião, a parte mais estratégica do mercado de licitações são as buscas dos processos, as buscas dos editais. Como eu falei anteriormente, dentro do meu método, eu consigo identificar em quais períodos do ano vão acontecer as melhores oportunidades para o meu negócio. Eu já mapeei aquele cliente, eu já mapeei as melhores oportunidades, eu consigo antever quando que esses processos vão acontecer, pelo menos a maioria deles. E eu consigo me preparar para isso. Por isso que eu falo que a busca dos processos de licitação é uma das fases mais estratégicas, porque através daquele período, através daquela
previsão de data daqueles negócios, eu consigo me organizar, eu consigo tirar minhas férias, consigo me planejar e eu consigo buscar os melhores negócios para a minha empresa. Para te ajudar com isso, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo do meu curso O Mapa das Licitações. É onde eu te ensino a fazer buscas usando esse método que eu te falei aqui. Esse curso está aqui disponível no link aqui abaixo, na descrição. Se fizer sentido para você, se for algo que você busque nesse momento, estrategicamente, ter negócios que sejam mais previsíveis, que tiram a tensão de vendas e te permitem ter dias de férias, sem preocupar com receita, sem preocupar com queda de vendas, o link está aqui embaixo na descrição. Mas para concluir e a gente não alongar tanto esse vídeo, o que eu quero te dizer é que o equilíbrio não existe. Você vai precisar sim dedicar-se muito mais, principalmente no início do seu negócio, e aí não tem regra, não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, depende de cada negócio, de cada caso. No meu caso, foram 4 anos que eu precisei dedicar full time, com todas as minhas forças, com toda a minha dedicação, colocando em xeque até a minha saúde mental para fazer a coisa funcionar. E graças a Deus eu consegui ter um estalo e entender que aquele negócio ali, daquele jeito, ele não seria sustentável no longo prazo. Foi quando eu tomei a decisão de desacelerar, de trazer pessoas melhores do que eu, mais qualificadas muitas das vezes do que eu. Eu trouxe um novo sócio, inclusive, e isso me permitiu ter muito mais liberdade. E a minha empresa cresceu muito mais nesse período. Minha empresa, ela ficou mais profissional, ela ficou mais séria. Os processos saíram da minha cabeça e viraram documentos. Então todas as nossas etapas da empresa hoje, elas são documentadas. Isso facilita a contratação de novos colaboradores. Eles se encontram ali dentro, eu não preciso ficar falando, porque às vezes eu esqueço de dar algum comando, esqueço de dar alguma orientação, e a pessoa ela não vai fazer porque ela não sabe o caminho, ela não sabe como que faz, o que deveria ter feito. A partir do momento que você documenta tudo, esse processo ele não se perde, ele é um processo documentado. Mas eu precisei passar por alguns sustos para conseguir entender que a minha empresa precisava daquilo ali. A verdade é que a gente nunca acha que a gente é grande o suficiente para fazer essas coisas. A gente acha que nossa empresa é muito pequena e nada daquilo ali que todo mundo fala, inclusive aqui na internet, se aplica a nós. É aí que você se engana. Esses modelos de gestão, eles se aplicam a todos os negócios. Não importa se você tem 1 funcionário, 2 funcionários. Você precisa cuidar dessa estrutura de processo para você conseguir ter longevidade nos negócios. Cuidando da sua mente, cuidando da sua família, extraindo do seu negócio o que ele tem de melhor para te oferecer. É essa consciência empresarial que esse canal quer trazer para você. Não só de venda vive uma empresa, não só de venda vive um empresário. Elas são fundamentais, elas são muito importantes. Mas o processo que gera essas vendas, essas oportunidades, ele é mais importante, porque ele vai dizer a qualidade da sua saúde dentro daquele negócio no longo prazo. E as licitações, para mim, como eu disse, foram fundamentais, porque elas me deram essa previsibilidade de negócio, de receita e de volume de negócio. Eu sei que todos os dias vão ter oportunidades em licitações. Eu sei que todos os dias algum órgão público vai comprar o que eu tenho para vender. E se não estiver comprando o que eu tenho para vender, eu posso vender uma infinidade de coisas aí que tem no mercado para os mesmos órgãos públicos. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, para o YouTube entregar para mais pessoas que, assim como você, precisam receber conteúdos dessa natureza. E para eu saber, inclusive, se eu estou no caminho certo de produzir mais conteúdos como esse, com esse tipo de mentalidade que me ajudaram, e eu sei que pode te ajudar também. Já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você receber todas as informações em primeira mão de novos conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo.